Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, que é o quarto domingo da quaresma do ano A. Neste domingo a liturgia acaba se vestindo da cor rosa, justamente porque nós estamos nos aproximando da Páscoa. Então a gente já vai remeter de modo muito profundo a esta realidade. Como primeira leitura para este domingo, nós temos o texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que vai nos dizer assim. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. José fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos, de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, ungiu, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amados irmãos e irmãs, dentro do contexto do livro, que nós estamos acompanhando nessa primeira leitura, que é o livro de 1 Samuel, nós estamos tendo uma crise da monarquia, visto que Saul foi então rejeitado como rei. Primeira coisa que é interessante a gente saber é que Saul havia sido escolhido como rei pelo próprio Deus e pelo povo, mas ele acabou desobedecendo a Deus. E aí, diante desta realidade, Deus então manda ungir um novo rei. É interessante essa tensão que a gente vai vendo, né? Saul permanece ainda governando, ainda permanece em seu reinado, mas Deus mesmo assim coloca um outro rei para então ser ungido, que no caso é a figura do rei Davi. Saul, do ponto de vista estético e da sua aparência, ele era alto. Ele tinha uma aparência muito imponente, ele tinha um perfil de líder militar. E, em contrapartida, nós estamos vendo a figura de Davi, que é o completo oposto. Davi era pequeno, tinha um trabalho muito simples, que era apacentar as ovelhas. Então a gente vai vendo a dinâmica de que Deus escolhe o impossível. Quando eu estava preparando esse vídeo para vocês, eu fiquei lembrando de alguns outros personagens bíblicos. Por exemplo, entre Isaac e Ismael, Deus escolhe Isaac, não Ismael. Entre Jacó e Esaú, Deus escolhe Jacó. Entre José e seus irmãos no Egito, Deus escolhe José. A mesma coisa acontece entre Davi. Deus que costuma escolher aquele que aos olhos humanos seria então impossível. Mas olhando ainda para o texto, tem alguns elementos que talvez surjam como dificuldade para a gente. Saltem aos olhos como uma dificuldade. A ideia do chifre. Ora, por que a ideia de que Samuel então leva um chifre, gente? Por que isso? Primeiro que o chifre naquele tempo era utilizado como recipiente para levar líquidos. Primeiro porque ele era resistente, era portátil, era fácil guardar no cinto. Então esse era um dos motivos pelos quais o povo levava naquele tempo líquidos dentro de um chifre. Em outro lado também, já do ponto de vista mais teológico e espiritual dentro da dinâmica da leitura, o chifre ele simbolizava a autoridade. Ele também simbolizava a força, a realeza. Então, o ato de utilizar um óleo dentro de um chifre para, então, ungir a figura de Davi, apontava justamente para a sua força, a sua autoridade e a sua realeza. Certo? E aí, quando a gente vai vendo aqui, Samuel leva, chega até a casa de Jessé e o próprio Samuel, alguém ali com intimidade com o próprio Deus, acaba julgando como é a lógica humana, pelas aparências. Quantos de nós não fazemos isso? Por exemplo, eu enquanto professor, acho que praticamente todos vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou professor. Qual é a minha tendência? Quando eu chego numa turma, eu automaticamente focar a minha atenção, meus olhos, naquela pessoa que participa, naquele aluno que tira nota boa. É uma característica muito natural do ser humano fazer isso.
Mas quando nós vamos para o olhar da fé, a gente vai vendo que Deus faz o completo oposto. Deus olha para aqueles que ninguém dá nada. Deus tem uma atenção especial por aqueles que são excluídos. Porque a lógica de Deus é completamente oposta à lógica do mundo. O mundo foca nas aparências. E o que mais me incomoda, gente, é porque às vezes nós, enquanto igreja, estamos fazendo a mesma coisa. Nós focamos em quem tem dinheiro, nós focamos em quem tem fama, nós focamos em quem fala bonito, nós focamos naqueles que têm força, naqueles que têm uma postura diferente. E aí nós vamos nos distanciando cada vez mais da lógica de Deus. Sendo que o grande convite que a palavra acaba nos fazendo é aprendamos a seguir a lógica de Deus. A gente tem que meditar na forma como Deus age para imitarmos Ele em todas as circunstâncias. Para que nós sejamos como Deus em toda e qualquer circunstância. Amados irmãos e irmãs, se Deus, no final das contas, Ele foca naquilo que os olhos não veem, nós precisamos fazer a mesma coisa. Não é focar na aparência, não é focar naquilo que é tão óbvio para as pessoas, mas no final das contas olhar além. É isso que Deus sempre fez. E aí, de fato, o próprio pai de Davi meio que esquece do filho, né? Interessante isso. O pai parece que esquece que o filho estava lá fora, mal menciona o filho, mas Deus não esquece. Só que tem uma coisa que eu acho que é interessante. A ideia de que Davi era pastor. O que é que deve ser um rei de verdade? Qual é a característica de um líder de verdade? É apenas ter força militar? É apenas ser um grande guerreiro? É apenas saber falar bonito? Ou é pastorear? Amados irmãos e irmãs, Davi tinha a principal característica de uma liderança: saber pastorear. Eu queria mencionar um pouco sobre isso, porque dá pra gente fazer uma boa ligação com a Quaresma. Todos nós temos um duplo chamado. Em um primeiro lugar, sermos e deixarmos-nos ser apacentados por Deus. Tem gente que não consegue ser ovelha. Tem gente que não consegue de jeito nenhum ser apacentado pelo nosso Senhor. E aí a gente começa então a querer mandar em Deus. A gente começa a não querer ser cuidado, porque eu acho que não é assim que deve acontecer, então eu não consigo sentar num banco, eu não consigo receber uma formação, eu não consigo participar de um retiro sentado, eu acho que eu tenho que estar sempre na postura de serviço. Em contrapartida, e é o ponto-chave que eu queria mencionar com vocês nessa leitura, é o nosso convite a sermos pastores, independentemente da nossa condição e posição. Eu não sou chamado a ser pastor só quando eu sou mãe, quando eu sou pai, quando eu sou coordenador, quando eu sou catequista, quando eu sou presidente, quando eu sou líder, quando eu sou isso ou aquilo. Eu sou chamado a ser pastor sempre. Sempre ao meu redor vai ter alguém que está como ovelha, necessitando de cuidados. Esse cuidado que é desde a minha oração, a um cuidado material, a uma escuta, a um momento de agir com perdão. Para olhar agora. Quantas pessoas ao teu redor estão precisando do seu cuidado? Olha na tua própria casa, por exemplo. Quantas vezes sua esposa, seu esposo, está em casa precisando de alguém que chegue e diga: fulano, tu não está só, viu? Vamos sentar juntos? Bora refletir juntos sobre o que está acontecendo com o nosso filho? Quantas vezes seu filho está precisando de um pastoreio? Quantas vezes você que é filho não está observando que sua mãe e seu pai também estão muitas vezes se sentindo solitários? Não é porque é mais velho que você que sabe de tudo. Precisamos ter esse olhar de pastor que cuida, que zela, que resgata. A figura de pastor também é aquele que resgata, né? Às vezes tem alguém que está tão longe da igreja, alguém que está afastado, que nunca mais apareceu nas reuniões, que nunca mais apareceu na Santa Missa, que nunca mais apareceu na adoração. E o que é que a gente tem feito? Tem gente que faz vista grossa. Parece que esquece daquela pessoa, parece que rejeita aquela pessoa. E não é esse o nosso convite, gente. É preciso resgatar as almas para o nosso Senhor. Se Deus é pastor, então nós também temos um chamado de sermos extensões desse pastoreio de Jesus Cristo. A gente possa então aprender e pedir a Deus a graça. Senhor, dai-nos um coração de pastor. Dai-nos um coração capaz de cuidar do irmão. Dai-nos ao nosso coração um coração misericordioso, né? Características de misericórdia,
de amor, de bondade, de paciência para com o outro. Amados irmãos e irmãs, que à luz dessa leitura a gente possa buscar essa conversão autêntica de coração, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.